como criar os build types e os build variants dentro do seu aplicativo Android já para KMM. Ou seja, isso daqui ó, que eu vou te mostrar, esses tipos aqui, ó, tá vendo ó, que você pode ter debug, release e por aí vai, produção, integração. Isso já dentro de KMM, dentro do seu aplicativo. E aí, saberia? A aulinha de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês algo muito importante, mas que a gente vê pouco por aí nos canais, né, explicando realmente como é que a gente faz isso na prática. E não é tão trivial assim como a gente pensa. A própria documentação da Google não está atualizada e vira e mexe a gente tem que passar por alguns perrengues, né? E a ideia aqui do canal é o quê? Te agregar valor, te poupar tempo. Então é comigo que a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. A primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, você deve ter visto na introdução do vídeo, são esses tipos aqui. Ó. A gente tem, por exemplo, um tipo de development in debug, development in release, integração em debug, integração em release, produção em debug e produção em release. A gente tem essas variações aí, então a gente vai entender melhor esse conceito de build types e build variants, certo? Ou seja, variações de build e variações de tipos, né? Que você pode ter dentro do seu aplicativo e isso aqui dentro de um projeto KMM, porque você percebe aqui na parte compartilhada ele também já tem os mesmos tipos correspondentes. Você vai ver que se você não fizer isso, o seu projeto estoura um erro na hora que você vai fazer o build, certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Primeiro ponto, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que entender que a gente vai precisar definir esses tipos dentro do nosso build gradle. Então deixa eu mudar aqui, deixa eu fechar isso aqui para a gente ficar com a visão melhor. E eu vou descer, eu estou aqui na visão Android, eu sugiro você ficar nessa visão porque aí você vê os seus build gradles de maneira mais arrumadinha, assim, todas elas juntinhas, certo? Então é muito bacana. Aí você vai descer aqui ó, lá para o finalzinho e aí você vai ter já os seus dois build gradles, ou na verdade todos os seus build gradles que você tem dentro de um projeto KMM, né? E o que você for adicionando, dependendo de quantos módulos você tem. E aí você já vê que a gente tem aqui o módulo do aplicativo e o módulo compartilhado, certo? Que foram esses dois módulos que eu criei nessa série aqui que eu estou trazendo aqui para você sobre KMM. Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que entrar dentro do nosso projeto do aplicativo, no caso aqui para Android, e aí a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. Para isso eu vou fechar isso aqui e vou aumentar aqui para ficar bacana para a gente, para você que está do outro lado da telinha, que você está olhando no celular, ó, já dá o smash no like, vira ele assim ó, na horizontal, toca na tela que é o botãozinho de like já aparece, aí tu não precisa nem sair da tela, é muito bacana isso aí, eu descobri recentemente, então ó, smash no like aí. Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, você vai pensar obviamente quais variações de build você tem dentro da sua empresa, ou quais deles já estão sendo usados, né? Se alguns deles já estiverem sendo usados, você vai usar esses daí também, senão você pode especificar você mesmo algumas variações de build. Eu sugiro você começar bem simples, no caso aqui, ó, eu colocaria um de development, um de produção e eventualmente um de integração, mas eu costumo apenas colocar development e production, porque isso na maioria dos casos é suficiente. Isso é o que? Isso aqui são product flavors, ou seja, são, vamos dizer assim, variações de produtos que você pode estar gerando, né, e distribuindo assim para os testers, para os desenvolvedores, para os stakeholders, enfim, para quem achar pertinente aí, quiser testar a sua aplicação, e dependendo do flavor, né, você vai dar algumas coisas a mais ou não. Se for em produção vai ter muito menos coisas, né, porque você está realmente criando um build de produção, e se for para teste, você dá algumas coisas a mais para o cara poder testar mais facilmente, né? Geralmente para isso que a gente faz isso aqui, para ficar mais fácil de testar. Bem, uma coisa importante salientar é o seguinte: quando você define Product Flavors, ele vai requerer isso aqui, ó, que você defina uma dimensão. Isso é importante você entender, você vai precisar de uma dimensão. Se você não fizer isso, é apenas criar esses carinhas aqui sem adicionar dimensão, ele já estoura um erro. Então já fica de cara aí a dica, você tem que definir esse flavor aqui. E aí é muito simples, você chega aqui dentro do, deixa eu aumentar aqui para você ver, dentro desse carinha aqui, ó, dentro desse cara do Android. Aqui embaixo você tem por configuração padrão o Default Config. Aí você tem algumas coisas adicionais que eu já adicionei aqui porque a gente está trabalhando em cima de Compose. Você já me acompanha, isso já deve estar claro para você. E aí aqui embaixo você pode começar adicionando os seus Build Flavors, né? No caso aqui eu criei já uma dimensão e aí eu vou criar os produtos, né? Que são esses daqui. E só um adendo, pessoal, nós estamos fazendo isso agora aqui porque nas próximas aulas nós vamos entrar no tema
de comunicação através de request HTTPS, né, usando o Ktor. Basicamente isso daqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês na telinha para ficar claro. Deixa eu ir para lá. Isso daqui, ó. Nós vamos ver tudo isso daqui que está nesse UML aqui que eu estou trazendo assim para vocês nessa série, né? Segmentando assim para ficar claro, e você tem também um ponto de partida bem bacana onde você vai ter meio que o resumão de tudo que a gente faz em uma única página. Isso é muito bacana. Então, para que a gente possa na próxima aula começar com isso aqui, ó, criando o nosso environment, né? Nosso ambiente, a configuração do cliente e o próprio cliente, que vai ser essa parte aqui, ó, que a gente vai fazer na próxima aula, a gente precisa, antes disso, definir essas variações de build, porque a gente vai precisar dos environments. E os environments é justamente isso que a gente está fazendo agora. Então, para isso, a gente vai precisar disso. Vocês entendem que é uma coisa bem complexa, então não dá para trazer isso em um vídeo gigantão, senão ia ficar muito cansativo e a gente não ia poder acompanhar, né? Ia ser desgastante para você e para mim, mas assim a gente vai, porção por porção, evoluindo, e aí você vai ver como é bacana trabalhar assim. Bem, vamos voltar agora lá para o nosso Android Studio, vou aumentar isso aqui de novo. E aí o que é que a gente vai definir? A gente vai definir esses Product Flavors aqui que eu expliquei para vocês. Um que seria o Development, e aí eu tenho que passar a dimensão para ele, a produção e a integração, certo? Isso aí é o ponto número 1. Agora vejam bem, a gente tem também os Build Types. Os Build Types o que são? Se você não tem nenhuma dimensão, você não precisa disso, mas é legal trabalhar assim porque você pode gerar versões, né, com propriedades diferentes para que seus testadores possam usar isso aí. Deixa eu descer aqui mais para baixo e aí nós vamos ver os Build Types. Os Build Types o que são? São esses carinhas aqui, ó, que por padrão a própria Google, né, quando a gente gera o projeto aqui, ele já gera. Deixa eu tirar isso aqui que a galera tá falando lá no grupo. Se você não segue lá o grupo, ó, sugiro fortemente você já dá like, subscribe, e lá no primeiro comentário aqui desse vídeo vai estar o acesso a esse grupo aí, que é um grupo muito bacana, a galera se ajuda e é um grupo assim bem ativo, né? Bem, a gente vai ter aqui, ó, por padrão, a gente já tem o debug e ele tem um release também, ó. Então por isso eu acho que isso é suficiente, certo? Na maioria dos casos você vai estar ou desenvolvendo ou você tem algo em produção. E se você precisar fazer algum tipo de teste, você pode fazer um teste de debug em development, em produção ou em integração, certo? Para isso você tem os build flavors ou os product flavors, né, como eles falam. E aí, ó, por padrão, eu não precisaria definir esse debug aqui porque ele já é criado implicitamente, só que eu gosto de defini-lo aqui para ficar mais óbvio para quem está lendo que a gente realmente, intencionalmente, definiu algumas coisas aqui, como por exemplo o application suffix, que vai botar ponto de bug no final, que ele vai ser, o minify dele vai ser false, e eu vou poder debugar eles, tá? Isso é interessante. E aqui já no de release eu não tenho nada disso e o minify de enable é true para que ele seja compactado, né? E mais para frente a gente vai adicionar outras coisas aí quando a gente chegar no final aqui da série, onde a gente talvez faça um deployment, né? E aí a gente vai ver o que é que se precisa mais para essa flag aqui, no caso esse build type de release. Bem, uma vez que você fez isso, o que é que ele faz? A propósito, não mostrei para vocês. Aqui, ó, nessa abinha lateral, onde eu estou com o mouse over em cima, você pode clicar aqui, ó, em Build Variants, e aí você vai ver aquilo que eu expliquei para você na intro do vídeo. Agora vejam bem, quando você define isso, ele cria esses carinhas aqui, ó. Porém, ele não criaria isso aqui, ó, no Shared. Tá vendo? Ó, que eu tenho aqui, ó, os correspondentes, tá vendo? Ó? No Share também. Então, quando eu troco aqui de um para outro, se eu colocar aqui, por exemplo, integração em debug, veja que ele vai rodar aí e ele já vai buscar na parte de Share pelo seu correspondente, certo? Se ele não encontrar isso aí, quando você roda seu aplicativo, dá um erro. Então, esses erros são essas coisas, essas pedras no meio do caminho que eu quero tirar aqui para você, lhe ajudando. Veja, tá vendo aqui, ó, ele encontrou e disse, ó, Integration Debug e Integration Debug. Ele sempre vai tentar fazer esse match. Se você não fizer isso, ele vai encontrar o de debug aqui. Quando você rodar, dá pau, dá um erro e você fica perdido, não sabe por quê. Agora vamos dar uma olhadinha nesse Build Gradle aqui para a gente fechar isso aí e aí você ter setado bonitinho. A gente vai dar uma olhada no nosso Build Config depois para você ver os flavors como eles são gerados. Bora dar uma olhadinha agora no Build Gradle da parte de Share, certo? A parte de Common em KMM para ver como isso se apresenta. Eu deixei ele já aberto aqui para a gente, preparadinho. Vou fechar isso aqui para a gente ganhar mais espaço. E esse Build Gradle é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Você já deve conhecer, você está me acompanhando. A gente tem aqui, ó, deixa eu reduzir aqui um pouquinho o tamanho, está muito grande, senão a gente também não vai ver nada. Ele é um pouquinho diferente porque ele trabalha com source sets, tá vendo? Ele tem aqui a parte de Common Main, tá vendo?
Aí tem Common Test, tem o Android Main, o Android Test, o Android Test instrumentado, que foi uma das aulas que a gente viu. Vou até deixar o card aqui para você olhar na sequência, se você não sabe como fazer isso, é muito bacana. E na parte de SQLite também, foi um vídeo muito bacana, eu sugiro fortemente você olhar isso aí, se você vai precisar de um banco de dados localmente. Vou deixar o card aqui também para você olhar na sequência. Bem, vamos continuar aqui, ó. Aí aqui embaixo, ó, escondidinho, tem esse carinha aqui de Android também. Então é aqui que normalmente ele não vai ter muita coisa, ele vai ter só isso aqui, ó. Aí o que é que a gente faz? A gente vai adicionar esses build flavors aqui também, ó, tá vendo? Ó? Os mesmos carinhas que a gente tinha lá no build grid do Android, a gente vai adicionar eles aqui também. Quando você faz isso, se você faz o sync, aí o que é que acontece quando você chega aqui em Build Variants? Aí ele sim vai exibir, ó, os mesmos carinhas. E aí toda vez que você fizer um build, ele vai encontrar o build flavor, né, com build type correspondente e já vai colocar aí nessa caixinha para você, para quando você dá play, isso tudo dá match, certo? Até aí? Bem, vamos dar uma olhadinha agora no nosso build, no build config que ele vai gerar. Ele vai gerar dentro da nossa aplicação um build config, e agora dentro desse build config você vai ter o flavor. O flavor está aqui, ó, tá vendo? Que ele tanto pode ser de development, como pode ser de produção ou de integração. Aqueles três tipos que a gente definiu, que a gente viu aqui, ó. Pode ser esse ou esse aqui, ó. E agora, partindo desse carinha aí, você pode usar isso aí para fazer algumas coisas. E uma delas seria você usar isso aí para você selecionar o seu environment, né? No caso, o seu ambiente de desenvolvimento, que a gente vai setar e vai injetar dentro do nosso componente KMM aqui, ó. Esse carinha aqui, o environment, que a gente precisa, né? Porque quando a gente criar o client HTTP, né? Ele vai precisar de uma configuração. Uma das configurações é o environment, ou seja, o ambiente. E esse ambiente, ó, a gente vai pegar ele aqui na nossa aplicação e vai injetar ele aqui para que a gente possa, partindo aqui, ó, do nosso projeto KMM, na parte de Expect e Action, né, a gente pegar a configuração dependendo do ambiente. Se a gente está fazendo um deploy aqui para iOS ou se a gente está fazendo um deploy aqui para o Android, certo? Então, deixa eu explicar isso aqui rapidamente para você. A gente tem aqui a parte comum, ó, Common Shared. Eu coloquei aqui, eu estou com o mouse over em cima, tá vendo? Isso vai ser o diagrama de UML, né? O nosso Class Diagram que a gente tem aqui para o networking, né? A comunicação de networking. A gente vai usar o Ktor e vai usar o OK Client HTTP para isso aí. E aí aqui a gente tem a parte do Android Main e aqui a parte do iOS Main, que ainda está dentro desse bloco grande aqui, que é o Common, né, que é essa parte marronzinha. E aqui a gente tem as nossas aplicações, o aplicativo iOS e o aplicativo Android, certo? E aqui a gente faz as injeções de dependências que a gente precisa. Para fins didáticos, eu estou trabalhando de uma maneira bem simples. Mais para frente, quando a gente tiver tudo isso aqui setado, aí a gente vai transferir isso aí, né? Vai mudar isso aí para Coin e aí vai injetar isso aí através de Coin, que vai ser muito bacana também. Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui. Super atual, Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana. Tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão.
E a gente nunca sabe quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!